dia, meus queridos do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos estudar o quarto assunto desta unidade. Esse assunto que eu vou explicar para vocês agora, ele não está no módulo de vocês. Então, por isso que vocês precisam prestar um pouco de atenção a mais para entender esse assunto. Primeiro, ele não é difícil, é um assunto muito fácil. Ele se chama expressões numéricas. O que é expressão numérica? É porque ele tem mais números e tem também vários sinais ou várias operações na mesma conta. Como, por exemplo, 13 mais 2 vezes 3 mais 5. Aqui eu tenho 3 operações. E também, em uma expressão numérica, ele pode aparecer algumas outras coisas, como ele pode aparecer, parêntese, ele pode aparecer colchetes, que eu vou explicar depois, e ele também pode aparecer chaves, que eu vou explicar depois. Então, no começo, para começar na nossa aula, eu vou explicar para vocês quando tiver somente parênteses. Primeira regra. Primeiro, você resolve aquilo que está dentro do parêntese. Na letra A eu tenho um sinalzinho de mais. Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parêntese e eu vou resolver o que aparecer. Neste caso, o mais. Então, eu vou fazer, 13 mais 2 é igual a 15. Esse daqui eu vou repetir aqui, vezes 3 mais 5. Por quê? Porque primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese. Então, já resolvi o que está dentro do parêntese. Então, eu fiquei, 15 vezes 3 mais 5. Veja só, aqui apareceu o vezes. Quando em uma expressão numérica tiver vezes ou divisão, primeiro eu respondo o que tiver de vezes. Se esse vezes tivesse cá no final, eu ia responder primeiro de vezes. Como ele já está no começo, não tem problema. Mas se ele estivesse no final, primeiro seria ele. Então, eu venho, 15 vezes 3, 45. E vou repetir o mais 4. 5. Aí eu fiquei aqui, repeti o mais 5. 45 mais 5 é igual a 50. Então, vejam que não tem dificuldade nenhuma a expressão numérica, somente seguindo os passos. Primeiro resolve o que está dentro do parêntese. Se tiver mais, menos, vezes ou divisão, primeiro eu respondo a divisão ou a multiplicação, depois adição ou subtração. Agora vejam aqui a letra B. Na letra B eu tenho 7 mais 2 vezes 3 menos 1. Eu não tenho que resolver primeiro o que está dentro do parêntese, então eu vou resolver aqui, 7 mais 2, 9. O vezes, eu repito, 3 que tira 1, 2. 9 vezes 2 é igual a 18. Então, veja como essa foi fácil. Por que ela foi fácil? Porque dentro do parêntese só tinha adição e subtração. Então, eu posso resolver sem precisar procurar outra forma. Aqui foi vezes, não tem mais nem menos, então eu vou direto para o vezes. Agora, veja só a letra C. Na letra C, eu tenho, o parêntese, então eu resolvi primeiro o que está dentro do parêntese. Aí eu tenho um sinal de mais e tenho um sinal de vezes. Se eu tenho um sinal de mais e eu tenho um sinal de vezes, primeiro eu vou resolver o que tem de vezes. Então, olha só, primeiro eu tenho que resolver isso daqui. Então, olha só, eu vou repetir, parêntese, 4 mais. Aí, vou resolver o que está dentro do parêntese com vezes. 2 vezes 5, 10. Fecha o parêntese e repete o menos 3. Então, primeiro o que é de vezes. Depois, mais ou menos.
Agora eu tenho 4 mais 10, 14. Repete o menos 3. 14 que tira 3 é igual a 11. Então, vejam que quando ele está dentro do parêntese, adição e multiplicação, eu resolvo primeiro multiplicação. Se fosse subtração e multiplicação, ia resolver primeiro multiplicação. Agora, se fosse divisão e multiplicação, não ia ter problema, eu poderia fazer primeiro a divisão, depois a multiplicação. A multiplicação e a divisão a gente faz juntas, mas se tiver adição, subtração e de multiplicação, primeiro a multiplicação. Veja só mais esses exemplos daqui. Primeiro, olha, 20 menos, parêntese, 15 mais, 6 dividido para 3, fechou parêntese. Já sei que eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, eu vou repetir, ó, 20 menos. Vejam só, aqui eu tenho adição e aqui eu tenho divisão. Quando tem adição e divisão, o primeiro a ser respondido tem que ser divisão. Então, o primeiro é divisão. Então, coloco o parêntese, repito o 15 e repito o mais. Agora sim, eu vou resolver a divisão. 6 dividido para 3, 2. Fecho o parêntese e continuo. Agora, novamente, vou responder o que está dentro do parêntese. Repete o 20 menos 15 mais 2, 17. Agora já respondi tudo aqui dentro. Tenho agora 20 menos 17. 20 que tira 17 é igual a 3. Então, veja que não tem complicação. Rapidinho você faz quando você observa as regrinhas. Qual é as regrinhas? Primeiro, parêntese. E se aparecer multiplicação ou divisão, você responde primeiro. Agora, observem a letra E. Na letra E, veja que eu coloquei aqui, ó, um símbolo a mais, que é o chamado de colchetes. Então, eu tenho aqui, ó, parêntese e tenho também colchetes. Primeira coisa que eu faço, responder os parênteses. Então, vou repetir tudo até chegar nos parênteses. 15 mais colchete 6 mais. Cheguei no parêntese. Veja só, eu tenho aqui no parêntese menos e tenho no parêntese divisão. Quando eu tenho qualquer sinal com multiplicação ou divisão, primeiro eu respondo a divisão ou a multiplicação. Eu tenho aqui, então, divisão. Então, primeiro eu tenho que responder a divisão. Então, eu vou repetir o parêntese 8 menos 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, já resolvi o parêntese e repito todo o resto. Agora, eu tenho um parêntese aqui. Eu tenho que ir de novo até chegar no parêntese. 15 mais colchete 6 mais. Cheguei no parêntese. 8 menos 2, 6. Então, já respondi isso daqui. Se eu respondi isso aqui, ele desapareceu. Aí, vou fechar o colchete. Como eu já resolvi os parênteses, agora eu vou responder o colchete. Então, veja só. 15 mais. Aqui dentro eu só tenho mais, então eu já posso responder de vez. 6 mais 6, 12. Aí eu fiquei 15 mais 12 é igual a 27. Então, aí está feita a minha expressão numérica que tem parêntese e que tem colchete. Então, repetindo. Quando ela tem parêntese e colchete, primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese. Depois eu resolvo o que está dentro dos colchetes e depois eu resolvo todo o resto. Agora, eu vou explicar mais 2 exemplos para vocês. Mais um
com parêntese e colchete. E vou explicar um outro que já tem um a mais, que vai ser as chaves. Então, olha só. Vou explicar agora a letra F. Vejam só. Aqui eu tenho mais um exemplo com parêntese e com colchete. Então, vamos lá. Ó, vou responder. Primeiro eu respondo o que está dentro do parêntese. 40 menos colchete 3 menos. Como tem somente um de divisão, então eu vou responder 10 dividido para 2, 5. Aí já resolvi isso aqui, vou repetir o resto. Dividido para 2 é igual. Agora, eu vou resolver o que está dentro do colchete. 40 menos. Respondendo o que está dentro do colchete. Observe que nesse colchete aqui, eu tenho aqui, ó, menos e tenho divisão. Quando eu tenho menos e quando eu tenho divisão, primeiro eu respondo divisão. Então, vamos lá, ó. Colchete 3 menos. 5 dividido para 2. 5 dividido para 2, não posso. Porque quando eu vou dividir aqui, ó, 5 dividido para 2. 5 dividido para 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Então, ele deixou o resto. Como ele deixou o resto, eu não posso dividir 5 dividido para 2. A não ser que eu já tivesse explicado para vocês divisão de números decimais, mas ainda não expliquei. Então, 5 dividido para 2 não posso dividir. Como 5 eu não posso dividir para 2, não tem muito o que eu fazer nessa expressão numérica. Ela ficou sem solução. Então, eu vou escrever do lado, ó, não há solução. Por que não há solução? Porque 5 não pode dividir para 2. Então, eu tenho que parar ela nesse estágio. Agora, se fosse deste jeito aqui, ó, 40 menos colchete, 3 menos, parêntese, 10 menos 2, fecha, dividido para 2. Fechou. Então, olha só. Neste caso aqui, vamos ver se ela tem solução. Vamos responder primeiro o que está dentro do parêntese. 40 menos colchete, 3 menos. 10 que tira 2, 8. Dividido para 2, fecha colchete. Então, 10 menos 2, coloquei a resposta, o parêntese desapareceu. Agora, eu vou responder o que está dentro do colchete. 40 menos. Eu observo, então, esse colchete. Nesse colchete, eu tenho subtração e tenho divisão. Se eu tenho subtração e divisão, primeiro eu vou responder a divisão. Então, colchete, 3 menos. 8 dividido para 2, 4. É isso mesmo. 8 dividido para 2 é igual a 4. Olha só. Aqui eu tenho 40 menos, dentro do parênteses, ó, 3 menos 4. 3, eu posso tirar 4? 3 eu posso tirar 4? Não, porque não é número decimal. Então, 3 eu não posso tirar 4. Como eu não posso tirar, então esta também não há solução. Então, eu fiz isso aqui só para vocês verem que vai ter expressões numéricas que vocês não vão achar solução. Aí, se não achar solução, vocês não podem terminar de fazer. Agora, vou explicar para vocês um exemplo com solução. Já expliquei duas sem solução, né? Já tá bom. Vou explicar agora com solução. Você pode resolver de qualquer jeito. Vou usar quase os mesmos números da outra, tá? Quase os mesmos números. Então, 40 menos colchete, 3 menos, parêntese, 10 menos
8 dividido para 2. Veja só. Então, aí eu tenho outra expressão numérica. Vamos lá. Primeiro, o que está dentro do parêntese. 40 menos 3 menos. 10 que tira 8, 10 que tira 8, 2. Repete o dividido para 2. Agora que eu tenho colchete, então eu vou responder o que está dentro do colchete. 40 menos colchete, repete o 3, porque eu tenho subtração e divisão. Então, subtração. 2 dividido para 2, 1. Agora sim, 40 menos 3 que tira 1 é igual a 2. 40 que tira 2 é igual a 38. Essa tem solução. Então, 38. Vou explicar para vocês agora, quando ela tiver parêntese, colchetes e chaves. Parênteses, colchetes e chaves. Vejam só. 48 menos chaves 2 vezes colchete 25 menos parêntese 6 dividido para 2 mais 17. Fecha parêntese, fecha colchete, fecha chaves. Veja só, ela parece ser grande, mas no final a resposta vai ser igual a outra. Ela vai se tornando pequena à medida que eu for respondendo. Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que responder, o que está dentro dos parênteses. Então, eu vou ter que resolver primeiro isso daqui. O que eu faço? Repito todo o resto até chegar nos parênteses, que é o que eu preciso resolver. Aí eu tenho aqui, ó, 6 dividido para 2 mais 17. Eu tenho divisão e tenho mais. A divisão veio primeiro, então eu vou responder a divisão, ó. 6 dividido para 2, 3. 3 mais 17. 3 mais 17 é igual a 20. Então, já respondi todo de vez. Então, isso daqui desapareceu. Ficou o colchete e as chaves. Agora, eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. 48 menos chaves 2 vezes. Vou resolver o que está dentro dos colchetes. 25 que tira 20. 25 que tira 20, 5. E repete as chaves. Agora, eu vou resolver o que está dentro das chaves. 48 menos 2 vezes 5, 10. Resolvi o que estava dentro das chaves. 48 que tira 10, 38. Então, terminou por aí essa expressão numérica. Vejam, então, que não é complicado, mas primeiro você tem que prestar atenção às regrinhas. Primeiro, se resolve o que está dentro dos parênteses. Depois, o que está dentro dos colchetes. E, por último, o que está dentro das chaves. Lembrando que se vier adição, subtração e multiplicação, primeiro eu resolvo multiplicação. Se vier subtração, adição e divisão, primeiro eu respondo divisão. E se tiver multiplicação e divisão, o que aparecer primeiro eu respondo. Então, essas são as principais dicas para resolver expressões numéricas. Este é apenas uma pequena explicação de expressões numéricas, porque nós vamos nos encontrar na aula Zoom. E quando nós nos encontrarmos na aula Zoom, eu vou dar mais explicações a respeito disso e nós vamos fazer as atividades. Então, ó, beijos e até a próxima aula.